Olá, mulher, seja muito bem-vinda. Você já ouviu falar no arquétipo das deusas? Sabe para que eles funcionam e como eles funcionam? Então, hoje eu quero contar um pouquinho para vocês sobre isso. Eu gosto muito de trabalhar com os arquétipos das deusas porque eles são uma ferramenta poderosa de autoconhecimento e também de apropriação das nossas potências. Então, nós somos cobradas, né, socialmente, pela família, pela nossa história, a ser algumas coisas. E nem sempre essas coisas correspondem com a nossa natureza, né, com a nossa essência. Então, eu gosto muito dos arquétipos porque ele traz essa possibilidade dentro do feminino. Se você chegou aqui pelo teste das deusas, que você encontrou no meu site ou no meu Instagram, eu quero te contar um pouquinho mais sobre isso, sobre os testes, sobre os resultados, sobre os arquétipos. E se você não sabe do que eu tô falando, fica até o final do vídeo, que no final do vídeo eu te falo um pouco mais sobre o teste. Esse conceito, esse estudo dos arquétipos das deusas é um estudo muito lindo que eu gosto muito, porque ele abre muitas portas para a libertação desse feminino dentro de nós, dessa forma múltipla que nós somos. E arquétipos, na verdade, é um conceito muito antigo, né, da psicologia junguiana. E Jung dizia que só 5% do nosso conteúdo é consciente, né? Então, os outros 95% do que acontece na nossa vida, das nossas escolhas, das nossas emoções, são conteúdos inconscientes, né? Então, aí dentro desses conteúdos inconscientes, a gente tem os conteúdos que são reflexo da nossa história, né, do que aconteceu com a gente desde criança, as coisas que a gente aprendeu e formou quando criança, e uma parte é a nossa história coletiva, né, que a gente vê reproduzida nas mitologias. São esses conteúdos que a gente carrega historicamente e que estão dentro da gente. Então, os arquétipos estão nesse aspecto coletivo do nosso inconsciente. E o fato desses conteúdos estarem inconscientes atrapalha muito a nossa vida, né? Porque a gente acaba tomando ações, fazendo escolhas, acaba gerando muita confusão porque a gente acaba agindo de um lugar que não está consciente, né? A gente só responde aos impulsos. Sabe aquela sensação de tipo, por que isso está acontecendo na minha vida de novo, sabe? Então, é isso. Então a gente precisa trazer esses conteúdos para a consciência, né? E aí, a partir daí, quando a gente entende o que está acontecendo, o que está movimentando a gente, o que está movimentando as nossas escolhas, ao invés da gente negar o que nós somos, nós vamos se apropriar disso, nós vamos tornar isso potência. Para falar um exemplo aqui mais básico, se eu sou uma pessoa passional e eu percebo que isso não é a forma que eu fui criada para ser, né? Eu vou tentar reprimir essa paixão, né? Eu vou tentar reprimir esse impulso passional, principalmente, né? Porque ele tá lá no meu conteúdo inconsciente. Aí, a partir do momento que eu trago esse conteúdo pra tona e falo, tá, ok, eu sou uma pessoa passional, aí eu posso trabalhar essa paixão como potência, né? Porque enquanto eu ficar reprimindo, ela vai se manifestar na sombra. E aí tem uma série de características, e quando a gente entende, né, a regência que tem na nossa psique, a gente entende como fazer essas escolhas de uma forma mais em consonância com a nossa essência, e aí a gente para de sofrer tanto com as escolhas, com os impulsos, né? A gente realmente se apropria daquilo que a gente é e daquilo que a gente tem de qualidade. É nesse movimento, né, de trazer para a consciência, entender sua essência, deusa, e trabalhar essas características como potência, né, entender o que te traz preenchimento, que se baseia todo o meu trabalho com arquétipos das deusas. O que eu trago aqui para vocês é o meu entendimento dessa teoria somado a tantas outras teorias que eu estudo para criar esse conceito que eu divido com vocês. Deusas, saber acessar as suas deusas é autoconhecimento.
A base do meu trabalho é o estudo da Shinoda, que trabalha com os 7 arquétipos gregos, né? Das 7 deusas gregas. Tem a Afrodite, que é a magnética, deusa do amor e da beleza. A gente tem a Perséfone, que é a garota pura que se transforma na rainha do submundo. A gente tem a Atena, que é aquela sensata e estratégica deusa da guerra. A gente tem a Ártemis, que é a mulher valente, caçadora e deusa da lua. A gente tem Hera, que é a rainha soberana. A gente tem Hestia, que é a deusa do lar, sublime. E Deméter, que é a nutridora deusa mãe. Esses arquétipos, eles se manifestam na psique de todas nós mulheres. O que eu estou propondo aqui para vocês é trazer esse conteúdo para a consciência, né? E que só isso, quando você começa a entender as deusas dentro de você, isso já é extremamente libertador. E a partir daí, começar a se apropriar das suas potências naturais. Então, como é que funciona? A gente tem essas 7 deusas no nosso inconsciente, mas a gente sempre tem uma ou 2 ou 3. Corta. Então a gente tem todas as deusas no nosso inconsciente. A tendência é que tenhamos 2 ou 3 que são dominantes, que são, digamos assim, as regentes do nosso reino interno, né? Que são aquelas que são nossa tendência natural, que vão trazer características, qualidades, escolhas de vida que trazem preenchimento, né? Essas são as nossas regentes, então é muito importante que a gente conheça as nossas regentes. E a maioria vai ter de 2 a 3, porém algumas mulheres têm uma deusa única e algumas têm mais de 3, mas o mais comum é que você tenha de 2 a 3 que vão te influenciar nas escolhas que você faz na sua vida e aquilo que te traz preenchimento. E aí o teste, né, que eu comentei anteriormente, ele vai te ajudar, ele vai te dar pistas sobre essa regência. Mas não significa que ele vai dar 100% de resposta correta, porque você só vai saber com 100% de certeza qual é a deusa dominante ou quais são as deusas dominantes e como usar esse conteúdo conforme você for criando familiaridade com todas as deusas, porque você vai percebendo elas ativas na sua psique. Você vai percebendo como agir ao longo do dia, né, de acordo com os desafios, porque cada momento da vida também a gente precisa convocar uma deusa, né, para nos auxiliar numa determinada tarefa. Então a gente precisa puxar essas parcerias, né? Você tem as dominantes, que são aquelas que vão falar sobre o seu propósito, sobre a sua busca, sobre o que te preenche, sobre o que te faz sentir plena. E você tem as menos dominantes, que vão principalmente te ajudar a conquistar aquilo que você deseja, né? Então ela vai te alçar sentido da tua busca. Então é importante ser acessada também. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, uma mulher que se motiva pelo relacionamento amoroso, né? Que isso é importante para ela, sempre foi, desde pequenininha ela foi aquela pessoa que gosta de se relacionar, que quer ter um parceiro, uma parceira amoroso. Então, aí, nesse caso, porque provavelmente ela tem uma deusa voltada para isso como regente. Mas ela pode usar uma menos dominante, por exemplo, uma deusa que seja mais independente, para ajudar ela a fazer escolhas de maneira menos ofuscada pela paixão, pelo amor, né? De uma maneira mais prática e mais pragmática, né? Então, quando ela for escolher o parceiro, por exemplo, ela vai, ou o parceiro ou a parceira, quando ela for fazer essa escolha, ela vai buscar a ajuda de uma deusa menos dominante, que é mais pragmática, mais independente, vai olhar aquilo de uma forma mais organizada, para daí ela fazer a escolha e daí ela poder se entregar para a essência dela, que é aquela essência do amor, do relacionar-se, né?
Então aquela deusa mais pragmática, ela vai estar sempre ali dando um auxílio para a deusa dominante, para elas poderem sustentar essa operação que causa preenchimento para aquela mulher. Aí ela vai conseguir fazer escolhas que vão nutri-la de verdade e não sugá-la. Então vamos lá, vou falar um pouquinho sobre as deusas para vocês. Elas são divididas em 3 grupos, né? Então a gente tem o grupo que a gente chama de deusas virgens, né? E por que elas são chamadas de deusas virgens? Porque na mitologia, muitas vezes, em muitos mitos, elas são virgens mesmo, né? E muitas vezes elas escolhem um caminho independente, um caminho de celibato, um caminho de fazer, um caminho de causa, né? Por quê? Porque a coisa mais importante do mundo para essa mulher é fazer aquilo que ela sente de fazer, né? Fazer aquilo que ela ama, aquilo que ela se sente preenchida. Nessa categoria de deusas virgens, a gente tem Ártemis, Atena e Hestia, né, que são essas mulheres que são muito motivadas pela busca individual delas. Já o outro grupo de deusas é o grupo de deusas vulneráveis, que são, na mitologia, deusas que tiveram um relacionamento como um centro da história, né? Durante o relacionamento amoroso ou da família foi o centro dessas histórias, dessas mitologias. A mulher que tem como deusa regente uma deusa vulnerável, ela vai se orientar aos relacionamentos. Então ela é uma mulher que sente realmente preenchimento, se sente plena quando ela está na relação com pessoas, né? Então as pessoas são a coisa mais importante para essa mulher. Então essa é uma mulher que provavelmente vai ser mais família, ou que está sempre num relacionamento amoroso. O relacionar-se é importante para ela. E aí nesse grupo de deusas vulneráveis a gente tem Perséfone, Deméter e Hera. E aí o último grupo só tem uma deusa, que é Afrodite, né? Que ela, na verdade, acabou... A Shinoda chama ela de deusa alquímica, porque ela acabou pegando meio que uma mistura das duas, né? Dos 2 grupos anteriores. Por quê? Porque a coisa mais importante para ela é a paixão. Então, ela ama pessoas, ela ama estar num relacionamento, desde que esse relacionamento ou esses relacionamentos estejam nutrindo as paixões dela, né? Então, mas ao mesmo tempo, ela também é uma mulher independente, e porque ela também é muito motivada pelos projetos e pelas coisas que ela acredita, desde que esses projetos estejam nutrindo as paixões dela. E aí, fez sentido para você? Já tem uma ideia de qual é a sua deusa regente? Bom, se você não fez o teste ainda, eu vou deixar o link aqui para você clicar e fazer o teste. Você vai obter uma pontuação. Essa pontuação vai te falar da pontuação mais alta para a pontuação mais baixa, qual é a dominância da deusa de acordo com o teste. E se você já fez o teste, eu vou deixar aqui o link para você ver o vídeo onde eu falo um pouquinho mais de cada deusa, um assunto que eu abordo em profundidade no meu guia dos arquétipos das deusas, que você também pode encontrar nos links aqui embaixo.